Daí nós vamos então entender como é que a gente pode usar essa última etapa do nosso ciclo de políticas públicas, da avaliação, para qualificar o nosso planejamento, né? Obviamente, a partir de uma avaliação bem feita, né? Se a avaliação for mal feita, ela não vai qualificar coisa nenhuma. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender, a lógica que a gente discute do planejamento do século XXI, ou seja, aquele planejamento que precisa ter maior espaço para intersetorialidade, para novos atores sociais na participação deles, precisa considerar o gerenciamento de temporalidades distintas por conta da incorporação de mais atores sociais. Isso aí não é uma característica apenas do planejamento, é uma característica das políticas públicas do século XXI. Então, a primeira questão que nós precisamos fazer é, se a gente está discutindo uma avaliação que vai, inclusive, emitir juízos de valor, buscando melhorar a gestão e o aprimoramento da política pública, nós precisamos fazer isso com ampla participação social. Porque o juízo de valor meu vai considerar determinados aspectos que não dão conta de todos os aspectos relevantes. Então, é necessário que a gente tenha também esse diálogo para considerar esse tipo de coisa. Por exemplo, não avaliar apenas uma lógica de eficiência, ou seja, os recursos estão sendo maximizados. Isso é uma coisa importante. Mas você não pensa, por exemplo, que as políticas que enfrentam problemas mais graves, as políticas que são voltadas para a população mais vulnerável têm desafios muito maiores, né? E, às vezes, você não está tendo bons resultados porque você não tem um apoio institucional para os programas que são mais mal avaliados, né? Você não tem ajuda técnica, ajuda financeira suficiente para quem está fazendo esse desempenho. E aí você vai acabar o quê? Premiando aqueles que têm mais condições. Você vai ampliar um abismo. Então, vocês percebam que você usar apenas uma régua, apenas um critério para fazer suas avaliações, pode gerar problemas graves. Bom, mas como é que nós remediamos isso? Nós remediamos isso da mesma forma que nós remediamos esse problema no planejamento, incorporando diferentes atores, com diferentes perspectivas, o que vai gerar muita confusão até a gente definir esse processo de avaliação, porque as perspectivas são diferentes, né? E aí a gente vai precisar aparar essas arestas, discutir as metodologias de tal forma que a gente elimine os vieses que possam existir, para quando a gente chegar no resultado, certamente ser um resultado aceito ou entendido por todos, na medida que todos participaram dessa construção. Então, precisamos incorporar os diferentes setores da política e precisamos ter essa leitura dos dados, que é uma coisa que vai se remeter à história dos objetivos da avaliação. Quando você tem aspectos negativos, ela não quer dizer que aquela política ali é uma política indesejável. Então, deu errado, você elimina ela. Nós não conseguimos. Nós estamos há 50 anos, desde 1972, quando houve a primeira Conferência Mundial para o Meio Ambiente promovida pela ONU, lá em Estocolmo, na Suécia. Nós estamos há 50 anos discutindo o meio ambiente. E nesses 50 anos, o meio ambiente só piorou. Só piorou. Estamos hoje muito pior do que estávamos em 1972. Isso significa que a nossa política ela não está tendo os resultados que a gente gostaria ou que a gente precisaria que ela tivesse. Dito isso, a saída é abandonar essa política de meio ambiente? Não, precisamos reformulá-la. Eu estou dizendo que não existiam problemas com o modelo anterior? Não, claro que o modelo anterior poderia ser aprimorado. Porque havia problemas no modelo anterior não quer dizer que você deva abandonar, né? Então, a forma que nós pensamos e que nós lemos os dados são fundamentais. Precisamos discutir os objetivos dessas avaliações. O fato da política não conseguir resolver o problema não quer dizer que a política tenha sido mal formulada. Ela pode ter sido mal implementada. Ela pode ter sido implementada de maneira insuficiente. Mas, principalmente, não quer dizer que o problema que originou essa política é um problema menos importante. Então,
a gente precisa entender que a leitura dos dados, a interpretação dos dados de acordo com o objetivo que se quer alcançar, precisa ser calibrada também para que a gente possa voltar para a etapa do planejamento e repensar aonde que a gente aprimora as políticas. Isso que eu falei aí de você decidir preferencialmente dar orçamentos para aquelas políticas que a avaliação está dizendo que dão certo, isso é quase que uma auditoria, você está punindo aqueles que têm mau resultado. No mercado, no privado, isso pode até fazer sentido, mas no interesse público isso não faz sentido. Você não pode punir a política porque ela foi mal implementada. A questão que nós temos sempre que avaliar é se essa política está adequada ou precisa mudar, e ela só vai ser extinta se o problema deixar de ser importante, ou pelo menos é isso que deveria ser. Bom, com tudo isso, ou seja, todo esse meu malabarismo aqui é para explicar que a avaliação é uma etapa fundamental das políticas públicas, que vem ganhando destaque desde os anos 90 do século passado, mas nesse século também pegou muito impulso. Eu li outro dia um artigo do Laboratório de Avaliação em Saúde da Unicamp, onde os autores comparavam e viam que a partir dos anos 2000 você tinha mais artigos falando de avaliação em saúde do que artigos falando de planejamento em saúde. A gente vê isso, que é um tema que está crescendo e que está ganhando corpo, mas que nós precisamos ter muito cuidado para discutir. Mas, principalmente, entender que essa avaliação, que quando você pensa seria a conclusão, o arremate de todo um processo de criação de uma política pública ou de aperfeiçoamento, ela, na verdade, deve ser vista como uma fonte de informação, de diretrizes, de subsídios, para a gente começar tudo de novo. Começar de novo a aperfeiçoar, a formular, a implementar mudanças que tornem as políticas públicas melhores. Então, esse conhecimento de avaliação, que é um conhecimento fortemente do século XXI, é que deve ser incorporado num planejamento do século XXI. É nesse sentido que está presente essa quarta diretriz que os autores falaram lá no seu artigo.